O que eu vou tratar aqui é para mim, não é, e quando eu falo que é para mim, não é discurso, não é falsa modéstia, é o reconhecimento da minha falência, não é hipocrisia, eu espero que não seja, e que o remédio, entre aspas, é o mesmo para todo regenerado, para todos aqueles que foram convertidos a Cristo. Os três inimigos do cristão, e hoje nós vamos ver o último deles, a carne. Há alguns domingos eu comecei essa breve série de reflexões, de 3 estudos, meditações que a palavra fala desses 3 inimigos dos regenerados, daqueles que nasceram de novo, que foram convertidos a Cristo, que receberam a Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas, arrependendo-se de seus pecados. O primeiro é o diabo, que nós vimos, aquele ser que um dia Deus criou bom, sem pecado, mas que por sua escolha se rebelou contra Deus. Ele e muitos de seres espirituais, anjos, que caíram e então tornaram-se demônios. E é uma realidade espiritual que, ainda que nós não vejamos, ela é tão concreta quanto nós estamos aqui hoje. O segundo é o mundo, que é orquestrado pelo diabo. O mundo, não o planeta, porque Deus criou esse planeta maravilhoso, ainda que hoje imaculado pelo pecado, ele continua sendo maravilhoso. O mundo, o sistema, um sistema maligno que é orquestrado pelo diabo e os seus demônios, e que visa destruir tudo que há no mundo, como nós vimos. As 3 concupiscências visam destruir todos os valores da palavra de Deus. Tudo que Deus tem para o homem, o mundo debaixo do governo do diabo visa destruir. E aí eu termino com aquele que é hoje, então eu creio, que é o pior desses inimigos, que é a carne. E depois eu quero passar para vocês o porquê esse é o pior dos inimigos. E a imagem aí, ela tenta retratar um pouco deste inimigo, da sua proximidade, que nós não temos como romper nesta realidade totalmente com esse inimigo. Nós estamos atados a ele. Não porque o evangelho não seja poderoso, ele é poderoso, mas porque ainda nós trazemos em nós essa propensão que a palavra chama de carne, a propensão para o pecado. Assim como a palavra mundo que nós vimos da última vez, ela tem significados diferentes, e o que nós estabelecemos e vimos, o que determina o significado da palavra é o seu contexto. A palavra carne na Bíblia também passa por essa compreensão. Nós precisamos entender o que essa expressão carne quer dizer. Isso só poderá ser visto de acordo com o contexto. E eu queria ver com vocês alguns exemplos aqui. Eu coloquei aqui a definição da palavra, a palavra carne no hebraico que está aí, que é bazar, e sarx, que é a palavra no grego. Sempre para lembrar, no hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas partes em aramaico, mínimas, mas foi em hebraico, e o Novo Testamento na língua grega. Então essas palavras são usadas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E eu queria ver com vocês alguns significados dessa palavra para então nós entrarmos no tema da nossa reflexão da palavra carne, o que ela significa para a nossa meditação hoje. Primeiro é que a palavra carne, ela na Bíblia ela pode ser usada como a substância material da qual é feito o homem, a nossa carne, nosso corpo físico. E aqui em Gênesis capítulo 2, o versículo 21, nós vemos
isso de maneira muito clara no relato que não é uma metáfora. Os liberais que não são crentes, eles querem dizer que o relato da criação, aquilo lá é uma metáfora, que não houve Adão e Eva, é uma mentira do mundo, orquestrada pelo diabo, e que muitos pseudo-pastores vão dizer que o relato de Gênesis da criação, ele não é literal, mas é claro que é um Adão, um homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva. E ali então nós vemos o significado da palavra carne, no sentido de que é a nossa parte física. Diz assim o texto: então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem. Lembra, ele havia criado o homem do pó da terra, soprou nele fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente, um ser vivo, movido pelo Espírito de Deus. E ele então faz com que esse homem dorme e toma de uma de suas costelas parte da parte daquele homem, a mulher. E aí então ele fez uma primeira cirurgia ali. Deus faz uma cirurgia e fecha aquele pedaço de onde foi tirada da costela de Adão a mulher, a companheira, a ajudadora Eva. E então ele fechou com carne. Tudo isso para a gente ver que a palavra carne ali significa a parte física. Ela também pode ser usada como a substância material de alguns animais, obviamente nem todos, mas grande parte do reino animal também é usada essa expressão carne. E aqui nós vamos para 1 Coríntios capítulo 15, verso 39, quando Paulo está falando da ressurreição. Paulo anuncia ali a ressurreição dos mortos, e ele faz uma comparação, porque todos aqueles que creem em Cristo serão ressuscitados com corpos glorificados. Nós não vamos ter aqueles que creram no Evangelho, se nós morrermos antes da vinda de Cristo, quando Cristo voltar, nós vamos ressuscitar. E a ressurreição não vai ser com esse corpo falível, que envelhece, que adoece, que se machuca. Será um corpo glorificado. E Paulo então vai fazer essa comparação com corpos físicos que nós conhecemos, é o que ele diz ali. Nem toda a carne, então aqui, nem todo o corpo físico é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outro é a carne dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Então ele está falando carne aqui no sentido da composição física de animais. A carne também pode significar a humanidade. Interessante que nós vimos a última vez, a palavra mundo também pode significar humanidade. Por isso que é muito importante que nós entendamos a palavra no seu contexto. Nós precisamos entender os significados da palavra, onde ela está localizada. Nós não podemos generalizar. E isso é para qualquer nível de leitura. Na Bíblia não foge a regra. Olha só, carne como humanidade. Aqui eu peguei o texto na Revista Corrigida, que é uma versão mais tradicional, e ainda na Revista Atualizada, que é uma versão que eu tenho mais usado, mas que diz assim, ó tu que ouves Salmos 65, verso 2. Ó tu, o salmista está falando para Deus, que ouve as orações, a ti virá toda a carne. E aqui já não é mais corpo físico, aqui são todos os homens. Toda a humanidade vai estar um dia diante desse Deus que ouve as orações. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Então a palavra carne aqui significa toda a humanidade. Mais um significado, aí nós vamos entrar no que nos interessa. Há outros, eu trouxe apenas alguns. A carne como descendência humana. E aqui em Romanos capítulo 1, verso 3, Paulo está falando, por exemplo, um dos textos fundamentais para mostrar que Jesus é o Deus que se fez carne, ele se fez homem. Paulo vai falar isso aqui, inclusive, que ele é descendente, ainda que Jesus não tenha tido um pai físico, ele tem um pai espiritual, ele nasce de uma mulher descendente da carne daquela mulher. E aqui então Paulo diz, com respeito, Romanos capítulo 1, versículo 3, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Jesus é, por descendência humana, carne, filho descendente de Davi. Tá? Há outros significados, apenas para entendermos, assim como a palavra mundo, temos sentidos diferentes de acordo com o contexto.
Mas o nosso alvo aqui é a carne como a natureza pecaminosa do homem. É a nossa propensão para o pecado. E aqui um texto que, Romanos capítulo 7, versículo 18, que o próprio apóstolo Paulo reconhece isso. Em Romanos capítulo 7, verso 18, Paulo vai dizer assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Nós vamos ver esse texto mais à frente, do que Paulo está querendo dizer aqui. O fato é que não é a carne em si, como os gnósticos queriam dizer. Os gnósticos eram pagãos que influenciaram no início, trouxeram influência no meio da igreja, no início da igreja. Eles diziam assim: Deus não pode se fazer carne, porque a carne, o corpo físico é mau em essência. Não é mau o corpo físico. O corpo físico foi criado por Deus. Então, quando Paulo está falando da minha carne, está falando do corpo físico, mas ele está falando da minha natureza, da minha propensão para o pecado. Em mim, naturalmente, pecador como Paulo era, nascido em pecado como o Parolim trouxe aqui, eu não tenho condição de fazer nada que agrade a Deus, mesmo no estado de cristão. Isso é fundamental nós entendermos. Eu espero que você possa compreender um pouco isso também. Então, esse último sentido é o nosso foco para a reflexão hoje. Essa palavra carne é a carne que é inimiga dos cristãos. O ímpio vive na carne, ele não tem isso. Ele ama a carne, ele ama os prazeres da carne, ele não se arrepende, ele quer continuar vivendo dessa forma. Mas para os cristãos, não. E aqui, no Novo Testamento, a palavra carne ocorre 147 vezes. E dessas 147, 91 vezes são citadas somente pelo apóstolo Paulo. É aquele que trata mais dessa realidade. E principalmente em Romanos e Gálatas, que são os textos do Novo Testamento, talvez os mais importantes para enfatizar a obra da justificação pela graça mediante a fé, porque é uma luta que nós temos, às vezes, de querer fazer as coisas na nossa força, na nossa carne, e Paulo vai enfatizar isso muito claramente, que nós não temos condição nenhuma. Ele vai falar da carne, então, como natureza pecaminosa. E aqui eu quero ver com vocês alguns irmãos na história da igreja que nos ajudam a entender o que significa essa natureza pecaminosa do homem. Primeiro, eu quero citar o irmão João Calvino, que diz assim: sob o termo carne, quando Paulo usa o termo carne, ele sempre inclui tudo que a natureza humana é, tudo no homem, exceto a santificação do espírito. Da mesma forma, pelo termo espírito, que comumente se opõe à carne, ele significa aquela parte da alma que o Espírito de Deus reformou e purificou na corrupção. Ou seja, Calvino está nos dizendo que, mesmo como cristãos, há uma luta do Espírito, aqueles que nasceram de novo pelo Espírito, e a carne, ela permanece. Essa propensão para o pecado, ela ainda permanece. Então, ambos os termos, tanto a carne como o espírito, pertencem à alma, mas a última, a parte que se renova, o espírito, e a primeira, ainda que conserva o seu caráter natural. Então, nós, ainda que tendo sido nascidos do alto, nascidos do espírito, ainda temos essa propensão para o pecado. Eu chamo ele aqui de meu parceiro de pregação, o irmão John Gill. Ele define também carne dessa forma: o velho homem. Alguns querem fazer distinção, alguns irmãos tentam fazer distinção em natureza pecaminosa, o velho homem, mas eu creio que são termos intercambiáveis na Escritura. E aqui ele diz, John Gill diz, a carne é o velho homem, o eu carnal, o mal presente com ele em Paulo. Lembra, ele está falando de Romanos 7, que estava ainda em Paulo. A lei em seus membros, que não apenas existia nele e operou nele, está falando de Paulo, e que às vezes muito fortemente habitou nele, teve sua morada nele, como há em todas as pessoas regeneradas e haverá enquanto estiverem no corpo. Olha, ele faz uma distinção do corpo e da carne.
Eu e vocês que cremos em Cristo ainda temos isso, essa propensão para o pecado. E é por isso que a palavra fala tantas vezes de que há uma luta. O próprio apóstolo Paulo ele dizia que eu esmurro o meu próprio corpo. Agora, não é como alguns aí da distorção da religiosidade, do flagelo físico que vai poder ter poder para que a gente não peque mais. Você deve ter visto algumas religiões que as pessoas se flagelam, elas cortam sua própria pele para vencer tentações. Não, não é isso. Quando Paulo está falando de esmurrar o seu próprio corpo, não é dar murro nele para vencer o pecado, mas era uma luta tão intensa que era como se ele fizesse isso. E aqui também, aí eu encerro das citações com o irmão R.C. Sproul, tratando da carne, também em Romanos 7, quando ele faz e algumas considerações, porque existem alguns que falam assim, aquele lá é um irmão carnal, ele vive na prática do pecado, ele não se arrepende, quando ele é confrontado com a palavra de Deus, ele vive fazendo aquilo lá, ele é um irmão carnal. Isso não existe. Isso não existe. Existem alguns que estão querendo dizer, o carnal é aquele que vive na prática do pecado, nunca se arrepende, mas ele é carnal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é uma desculpa para viver na prática do pecado. Essa pessoa não é cristã, ela é um ímpio. Se ela não se arrepende, ela é um ímpio que se diz cristão. E o irmão R.C. Sproul nos ajuda, ele diz assim, a carnalidade que Paulo fala em Romanos 7 não é do tipo descrito por aqueles que acreditam no cristianismo carnal. Paulo está falando da luta contra o pecado que está em curso na vida do crente e da imaturidade que existe quando o crente não cresceu na fé como deveria. Quando Paulo diz, o que eu quero fazer eu não faço, quando eu não quero isso eu faço, eu encontro essa luta em mim, é disso que ele está falando. Não, eu sou carnal, mas não, eu sou cristão, mas eu vivo na prática do pecado porque eu sou um crente carnal. De onde você tirou isso? Não da Bíblia, isso é uma mentira. Existem hoje aqueles que defendem isso, muitos hoje que defendem isso. Pode escrever, muitos daqueles que defendem o amor, são dessa linha. A pessoa vive na prática do pecado, não se arrepende, fala do amor, quer dizer, distorce conceitos do que é carnal à luz da Escritura e da definição de amor que a Escritura também traz. O apóstolo Paulo chama carne, essa expressão carne, de natureza terrena, Efésios capítulo 3, verso 5, do velho homem, Romanos capítulo 6, verso 6, Efésios capítulo 3, verso 9. O irmão Matthew Henry chama essa natureza de corrupção do coração. Enfim, eu espero que, feitas as definições, eu espero que você e eu tenhamos compreendido o termo. Nós vamos então ver agora implicações para isso. Dessa carne que, se você creu no Evangelho, você luta, e como Parolim trouxe aqui também no início, nós vamos passar toda a vida lutando contra isso. Nunca, às vezes eu ouço de um irmão, ele tem uma vida devocional e ele lê a palavra, é sempre tranquilo. Entenda isso, nunca vai ser tranquilo. Nunca nessa vida, nada que nós nos propusermos a fazer para a vontade de Deus vai ser tranquilo. Nunca. Não se engane, vai sempre haver uma luta. E o Paulo vai falar isso, o Espírito milita contra a carne. Não é militava, é milita. Isso acontecia com o apóstolo Paulo, que dirá com cada um de nós que creu no Evangelho. Como então eu queria ver com vocês alguns pontos para nós refletirmos essa realidade. Como é que a carne se manifesta? Tá, natureza pecaminosa, mas como é que isso se dá? Como é que eu posso ver manifestações da carne no mundo e infelizmente em mim? O que acontecerá com as pessoas que vivem na carne? Que vivem na prática da carne? Que poder o homem tem contra a carne? Qual o poder que eu tenho contra a minha natureza de pecado? Eu, Marco, tenho. O que se fazer se a carne vencer? E quando eu, que creio em Cristo, às vezes sou vencido pela minha carne, o que eu posso fazer? E por último, como eu posso vencer a carne? Como eu posso vencer? É possível vencer essa propensão para o pecado que tão de perto nos assedia? É possível? Primeiro ponto, como que a carne se manifesta? O primeiro passo que nós precisamos ter e entender é o que Paulo está querendo dizer, ou o texto bíblico quer dizer sobre essas manifestações.
Porque elas são concretas, elas aparecem. De que forma? Por meio de pecados, de ações, tanto ações físicas, com práticas que eu faço com o meu corpo, de fala, que também obviamente é corpo, o que eu olho, o que eu vejo, o que eu penso, tudo isso se manifesta pela carne. E é que a palavra de Deus chama de pecados. E dois textos centrais definem o que são pecados da carne e que Paulo vai chamar de obras da carne. Não é interessante? Quando fala da ação do Espírito, é fruto do Espírito. Quando é pecado, é obra da carne, é minha, essa é exclusivamente minha. Quando a capacidade de obediência vem do Espírito, é um fruto, e que eu não participo, é graça de Deus. Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21, Paulo vai então falar das obras da carne, e aqui então nós estamos vendo o primeiro ponto, como a carne se manifesta, como é que eu posso saber se eu estou sendo carnal na minha prática, nas minhas ações? E aqui você vai ver de maneira muito clara, quando eu e vocês somos carnais. Lembra, não carnal no sentido de viver na prática do pecado, mas quando às vezes nós não estamos cheios do Espírito, dominados pelo Espírito, e nós agimos dessa forma. Olha o que Paulo diz aqui. Ora, as obras da carne são conhecidas. E aí ele vai trazer várias delas. Prostituição, qualquer forma de prostituição, inclusive é virtual. Impureza, sempre que a expressão impureza está normalmente associada à questão da sexualidade. Lascívia, idolatria, adoração de pessoas, de imagens, isso é obra da carne. Feitiçarias, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias e dissensões. Todos esses termos são sinônimos. Então olha como isso é forte. Dissensão, discórdia, ciúme, ira, inimizade é carne, é a carne se manifestando. Facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Então, tem mais, nós vamos ver outras, né? A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus aqueles que vivem nessas práticas. Então aqui a gente já tem uma boa relação para ver, quando você olha para um homem que olha para uma mulher com uma intenção impura, isso é obra da carne. Quando você está envolvido em ciúme, inveja, obra da carne. Quando você bebe além, obra da carne. Você come além, obra da carne. Tudo isso é obra da carne. Pecado contra Deus. E aqueles que vivem nessas práticas, sem se arrependerem, serão condenados. Paulo, ao falar da ira de Deus sobre a humanidade, os ímpios, também vai falar de vários outros pecados cometidos pela natureza pecaminosa que nós temos, a propensão que nós temos. Romanos capítulo 1, versos 28 a 32. Entenda, não, mas eu não tenho nada a ver, mas não. Lembra que o irmão Calvino trouxe, ele disse, isso aí faz parte da nossa realidade. Não, a carne é uma entidade que toma, não, a carne sou eu. Não é uma entidade que vem, não, eu não tenho responsabilidade. Por isso que tem muita gente que vai falar, não, foi o pecado da prostituição, o diabo da prostituição, o diabo da glúten, não tem nada de diabo nisso aí. O pecado é meu e seu quando nós comentamos. Sim, o diabo pode usar, como ele usa esse sistema para nos enganar, mas o pecado, a origem do pecado está aqui dentro, na minha natureza, na propensão que eu tenho para o pecado. É disso que Paulo está falando. E olha essa outra relação, e aqui no caso dessa relação, ele fala especificamente para aqueles que não creram no Evangelho, e eles estão debaixo da ira, diz assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Que coisas inconvenientes, Paulo? Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja. Lembra, é muito similar à relação que nós acabamos de ver. Homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. Agora lembra que Paulo falou em Gálatas, coisas semelhantes a essas. Semelhantes a essas tem aqui algumas que estão aqui que não estão lá em Gálatas. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia.
Ora, conhecendo eles, ele está falando de ímpios, a sentença de Deus, que são passíveis de morte, condenação eterna, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Obras da carne, pecados na carne. Então aqui, e tem outras, né? Outras aqui. Várias relações que falam do pecado de obras da carne, e que se nós, como o Paralim também trouxe, nós formos olhar aqui, quantas vezes, e nós temos que falar isso com tristeza, nós cometemos pecados como esses, que são pecados contra aquele que nós confessamos que nos salvou desses pecados, que nós chamamos de Senhor, mas ainda assim cometemos esses pecados. E Paulo também lista em Colossenses capítulo 3, versos 5 a 9, aqui Paulo está falando, a minha ênfase aqui é no que essa natureza de pecado, a natureza aqui, a tradução traz natureza terrena, mas que é a carne, produz também. E depois nós vamos ver o que Paulo está nos dizendo, como nós podemos vencer essa propensão que todos nós temos. Mas aqui a ênfase é em algumas das manifestações. Lembra, o primeiro ponto é como a carne se manifesta. A carne é uma natureza, é uma propensão, mas que de forma, viu vários pecados que a carne produz. E aqui mais uma vez ele diz, fazei pois, e aqui está falando agora para cristãos, morrer a vossa natureza terrena. Essa natureza terrena precisa morrer. Por quê? Porque se ela não morrer, ela produz o quê? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza. Avareza é amor ao dinheiro. Avareza é amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro é um pecado da carne. E os avarentos vão para o inferno se não se arrependerem. Que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Lembra, nos 3 textos, Gálatas, Romanos e Colossenses, todos esses textos, Paulo adverte o que são as práticas, e aqueles que cometem essas práticas, que vivem, vão ser condenados, nos 3 textos. Mas hoje você vê vários dizendo que não tem problema, que o amor de Deus, e que não tem, você pode fazer o que você quiser, que você está em Cristo, na graça, você pode se chafurdar no pecado, que não tem problema. Mas os 3 textos, e há vários outros que Paulo está lendo, quem vive nessa prática vai ser condenado por Deus. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Vocês viviam, agora vocês não vivem mais. Mas ainda há lutas. Sim, ele está falando, se nós temos que fazer morrer a natureza, que há lutas. Mas nós não mais vivemos delas. Eu não vivo mais na prática do pecado. Eu ainda posso, e infelizmente cometo alguns dos pecados, mas eu não posso mais viver e dizer que está tudo bem e não me arrepender. Se eu não me arrependo, é uma evidência clara de que eu nunca criei no Evangelho. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Novamente, tudo isso aqui, pecado na carne, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Linguagem obscena do vosso falar. Isso é pecado contra Deus. Não mintais uns aos outros, mentira, pecado. Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, não façam mais isso vocês que creram no Evangelho. Pessoas que vivem nessas práticas, sem crer em Cristo, sem se arrependerem, estão condenadas por Deus. Que é o segundo ponto. O que acontecerá com aqueles que vivem na carne? E aqui nós precisamos fazer uma distinção, já fiz, mas quero enfatizá-la. Viver na carne não é a mesma coisa de que cometer pecados da carne. Porque se fosse, nenhum de nós aqui, nenhum ser humano, nem o apóstolo Paulo seria salvo. Viver na carne é alguém que, por exemplo, se diz cristão. Vamos pegar alguém que diz, eu creio. Olha, mas a palavra diz aqui claramente que a sua prática é pecado. Isso não é uma interpretação, não é uma análise que eu estou fazendo, não. A Bíblia diz, por exemplo, alguém que professa a Cristo e vive mentindo. Ah, não, mas você não sabe, o negócio é assim, eu tenho que fazer, se não for assim, não consigo. A Bíblia diz que mentira é pecado. E aqueles que vivem na prática da mentira vão para o inferno. Ah, não, mas não mais nada. Se você não se arrepender e crer em Cristo, você vai ser condenado por causa desse. Estou falando de um só.
Então há pessoas que vão se justificar nos seus pecados. Não estou falando dessa. Agora, alguém que creu em Cristo às vezes pode cair nesse pecado? Sim. Mas se ele creu em Cristo e confrontado pela palavra, mediante a ação do Espírito, qual é a reação daquele que cometeu esse pecado da carne? Ele se arrepende, ele pede perdão ao Senhor e recebe o perdão. Então há uma diferença entre viver na carne e cometer pecados. Após a queda, todo ser humano nasce vivendo na carne. Já nasce e o negócio dele é carne. Eu estou vendo isso na casa, sempre eu lembro do meu filho. A propensão dele tem 5 anos de idade, o negócio dele é a carne. É a carne. A gente está doutrinando, pregando evangelho e doutrinando, mas a propensão dele é para a carne. Não em algumas dessas que a gente viu aqui, que pela graça de Deus ele não tem nem consciência disso. Mas na hora que chegar o tempo ele vai fazer, se não for uma intervenção divina. Todos nós nascemos assim. E aí o que a palavra diz? Ela é categórica, Romanos capítulo 8, versículo 5, daqueles que vivem. Nós nascemos assim, todo ser humano nasce assim. Romanos capítulo 8, verso 5 diz assim: quem vive segundo a carne, lembra? Vive de acordo com que a carne, com a propensão para o pecado, ela não se arrepende, ela não quer saber do evangelho, não quer saber de nada, ela quer continuar vivendo aquela prática. Tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem governa é a natureza de pecado e não o espírito. Todos temos a propensão, mas aquele que não nasceu de novo é governado pela carne, por isso que ele não se arrepende. Por isso que você vai mudar, esse negócio de pecado, isso é coisa de gente ignorante, isso é que a palavra de Deus diz. Agora, as pessoas nesse estado, elas não podem obedecer a Deus, mas não é que elas não podem, elas não querem. Paulo é categórico em dizer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem. A pessoa naturalmente não quer saber de Deus, ela vive na carne e ela não está achando ruim aquilo. Ela gosta daquilo, ela tem a mente dela governada pela carne. Então, ela não pode e nem quer viver de maneira diferente. Romanos, capítulo 8, os versos 7 a 8, um pouco à frente. E é o que Paulo vai descrever. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, não quer agradar a Deus. Por isso que a regeneração é uma intervenção sobrenatural, soberana do Espírito Santo de Deus. Porque se Deus não fizer alguma coisa, ninguém vai mudar isso aqui. Não adianta você oferecer, olha aqui está o evangelho. Se Deus não pegar o oferecimento do evangelho e gerar vida no coração da pessoa, ela nunca vai querer. Ou foi você que mudou a sua mente antes de ser regenerado? Você só mudou a sua mente porque você foi regenerado. E é regenerado, foi Deus quem fez, não foi você. Não foi uma escolha, não. Eu vi que eu tinha minha mente controlada pela carne e agora eu entendo, agora eu tomo uma decisão. Você não tomou decisão nenhuma. Foi o Espírito Santo de Deus. Sim, você respondeu, porque o Espírito Santo deu vida para que você pudesse fazer. Caso contrário, você jamais, nem eu, nem você, nem ninguém, jamais faríamos isso. A Escritura, ela está encharcada dessa verdade. E nós vamos reconhecer isso. Que se eu e vocês hoje vemos isso, um pouco do que eu estou vendo aqui, que nós estamos vendo, foi a graça soberana de Deus que fez com que nós pudéssemos ver. Porque nem isso nós tínhamos a capacidade de ver. O prazer do ímpio está na carne. Ele vive e morre na carne. E nesse estado, a pergunta é, o que vai acontecer? Serão condenados. Se Deus não fizer uma intervenção, dando vida, regeneração, aquela pessoa vai nascer, viver e morrer na carne, e vai ser condenada por seu estado. Olha só que 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10, lembra que eu falei, nós vimos Gálatas, Romanos, e agora estamos vendo também em 1 Coríntios e em Apocalipse, para deixar muito claro como essas obras são contrárias à vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, 9 e 10 diz assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem são os injustos?
aqueles que não praticam a justiça. De que forma, Paulo? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqueles que vivem nessas práticas serão condenados. Apocalipse 22:15 diz assim: fora do reino de Deus ficam os cães. Os cães não são os animais, são pessoas que praticam coisas tão malignas, tão pecaminosas, tão afundados no pecado, e João usa a expressão cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira vai ficar fora do reino de Deus. Então o que vai acontecer com aqueles que vivem na carne? De maneira absolutamente clara, em toda a Escritura, serão condenados por Deus. Todos esses pecados são consequências da carne, são consequências da nossa propensão para o pecado, são obras da carne, e todos os que vivem dessa forma serão condenados, a não ser que, e aí o que eu preciso falar para você? Que o Evangelho faça uma intervenção. A não ser que você reconheça que Deus amou pecadores que vivem no pecado como todos nós vivemos por muito tempo, que Ele amou tanto que Ele deu o seu Filho, que diferentemente de nós nunca cometeu nenhum pecado, e que veio para morrer por pecadores. Deus se fez carne, não carne do pecado, mas se fez homem, porque era necessário que Ele cumprisse toda a lei, e Ele cumpriu toda a lei para na cruz morrer por pecadores que vivem na carne. São todos? Não, todos aqueles que creem em Cristo e se arrependem de seus pecados, crendo no que Ele fez na sua morte, no seu sangue derramado que nos perdoa de todos os nossos pecados na carne. E na sua ressurreição nos dá uma nova vida. Todos aqueles que creem em Cristo, na morte de Cristo por nós, na nossa morte com Cristo, e na sua ressurreição Ele nos deu uma nova vida. Esses que creem, o que acontece? A primeira evidência, se arrependem. Quando eu leio esses pecados aqui, quando eu vejo que ainda cometo, isso me traz tristeza e pesar, admitir que ainda peco contra o meu Senhor. Essa é uma reação de alguém que verdadeiramente creu em Cristo e que detesta e odeia qualquer forma de pecado na carne. Mas sabe que ainda que cometamos alguns desses pecados, lá na cruz, Cristo, por amor, de graça e misericórdia, pagou por todos eles. Uma vez por todas. Se você crê nisso, você não mais vive na carne. É só assim. E a minha oração, meu desejo é para que cada um de vocês creia no Evangelho. Quando alguém nasce de novo, é convertido ou regenerado, ainda que tenha lutas, não vive mais segundo a carne, porque há lutas. Os que nasceram de novo, foram convertidos ou regenerados, têm agora uma nova vida, a vida de Cristo. Como Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, verso 24. Gálatas capítulo 5, verso 24. Isso aqui é para mim e para você, se nós cremos no Evangelho. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso é passado. Já foi feito na cruz em Cristo. Os que são, não vão crucificar, crucificaram. Na cruz, e por isso que a ênfase da morte, a nossa inclusão em Cristo é fundamental. Porque naquela cruz, Cristo não somente morreu por nós, mas Ele nos fez morrer. Ele nos atraiu no seu corpo, Ele nos crucificou no seu corpo santo, para que a vida dele se manifeste em nós. É isso que a palavra é categórica em afirmar. Mas aí o ponto é, mas eu creio em Jesus, eu creio no Evangelho, eu creio em minha regeneração. Por que eu ainda cometo pecados na carne? Por quê? E aqui é importante a gente entender o terceiro ponto. Que poder o homem tem contra a carne? Um regenerado sabe a resposta. Qual é a resposta? Nenhuma. Nenhum poder. Nenhum poder. Nada em mim pode vencer a carne. Nenhuma expressão. Por isso que
quando a palavra de Deus, Jesus, se teve um grupo que ele bateu forte, foi nos hipócritas religiosos, porque nada que a religiosidade proponha tem qualquer poder contra a carne. Mas ela faz uma maquiagem hipócrita. Os mais religiosos são os mais podres e que mais vivem na prática do pecado. Mas exteriormente, para os outros, eles gostam, eles se vestem diferente, eles se falam diferente, eles são hipócritas, mentirosos. A religiosidade não tem poder, qualquer poder sobre a carne. A minha força, a minha resiliência, eu não tenho poder nenhum contra a minha propensão para o pecado. É por isso que ela precisa estar na cruz, cravada lá na cruz. Qual a resposta então? Naturalmente, eu não tenho nenhum poder sobre a minha natureza de pecado. Eu não tenho nenhum poder sobre a minha carne. Não adianta eu fazer votos, campanha, agora eu vou começar. Não, eu não consigo nada, eu começo e paro se for na carne. Quando Paulo diz isso aqui, Romanos capítulo 7, versículo 18, Paulo está falando dele, o homem que talvez mais andou com Cristo, mas ele está falando assim, eu, Paulo, em mim não posso nada. Romanos capítulo 7, verso 18, ele diz, eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. O querer o bem está em mim, por quê? Porque agora eu fui regenerado, mas não porém o efetuá-lo. Por isso que eu preciso da vida de Cristo em mim. Se isso aconteceu com o apóstolo Paulo, como é que vai ser comigo, com você? Eu sei que da minha carne não habita nenhum bem. Agora, se eu andar em Cristo, se eu levar o meu morrer, se a vida de Cristo, aí sim, Cristo em mim, me dá poder para vencer o pecado. Olha aqui o Senhor Jesus falando sobre a inutilidade da carne e de sua impotência contra a tentação, diz, o próprio Senhor Jesus está dizendo que poder nós temos contra a carne. João capítulo 6, verso 63, ele diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Ele não está falando da carne do corpo físico, ele está falando da nossa força. Se não for pelo Espírito, a nossa força, as nossas decisões, a nossa resiliência, tudo que eu não posso nada, de nada vale. Para Deus não vale nada o que nós queremos fazer na nossa força. Irmãos, nós precisamos entender isso. Tudo que eu quero fazer na minha força, e que como é que eu posso medir isso? Tem glória para mim, não vale nada, é lixo para Deus. Mesmo regenerados, nós somos tendentes a querer fazer coisas na carne, para Deus não vale. Pode ser que para nós, porque a gente não vê coração, isso pode ser, uau, que espiritualidade, aquilo pode ser carne, e o Deus que vê coração vê, isso é carne, não tem nada a ver comigo. A carne para nada aproveita. Como é que eu vejo? Pois é, por isso que eu preciso andar em espírito, porque ele vai perscrutar o meu coração, vai dizer, isso você está fazendo para os homens, Marcos, você não está fazendo para mim. E para mim não vale nada. Por isso que eu preciso andar em espírito, que é por meio do espírito que ele vai mostrar para mim onde que eu estou fazendo no poder dele e a glória é só para ele, ou se sou eu querendo mostrar a espiritualidade para quem quer que seja. Olha o que o Senhor diz em Mateus capítulo 26, verso 41, falando para os seus discípulos, ele está falando para aqueles que creram nele. Qual é a força da carne? Não é essa nossa. Que poder eu tenho na minha carne? Que força que eu tenho naturalmente? E olha o que Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne não pode, ela não tem poder para nada. A sua propensão, a sua força natural vai te levar para o inferno. Então, se levaria para o inferno não tendo o Espírito, você acha que agora tendo o Espírito você vai conseguir desenvolver algo para mim, fora do Espírito? Não. Vigiar e orar, o que é vigiar e orar? É depender do Espírito. É dizer, Senhor, eu não posso, eu não tenho, não adianta eu tentar estabelecer metas, eu não consigo, Senhor, eu estou aqui, eu não consigo vencer esse pecado.
Eu não tenho força em mim, Senhor, mas eu creio que o Senhor, é meu Salvador. Eu creio que naquela cruz o Senhor me fez morrer. Então manifesta a sua vida, a minha, nesse pecado que eu estou lutando agora. Faz isso, Senhor. Vigiar e orar. Porque se você não andar em espírito, você não vai conseguir vencer nenhuma tentação da carne. Eu creio piamente que as derrotas descritas em Romanos 7 são tentativas de se vencer o pecado na força da carne. Se eu tentar vencer o pecado na minha força, eu vou ser derrotado. E sabe por que Deus não vai permitir isso? Porque Ele não divide a glória dEle com absolutamente ninguém. Quando eu e vocês, se nós tivermos alguma vitória sobre o pecado, essa vitória vai vir só pela graça dEle. Sem o poder do Espírito de Cristo, o que é impossível, nós não conseguimos nenhuma vitória. Sem o poder do Espírito Santo, é impossível que nós vençamos a nossa propensão para o pecado. O que fazer? E aí tem um ponto que precisa, porque eu e você, se você creu no Evangelho, você vai reconhecer que você ainda comete pecados. E talvez você esteja pensando em alguns dos pecados que você tem sido derrotados. Mas eu creio em Cristo. Eu creio no que Ele fez e eu ainda sou vencido. O que fazer se a carne vencer? E essa deveria ser a pior dor do cristão. Pecar contra o seu Senhor. Pecar contra aquele que eu chamo de Senhor da minha vida. E eu não estou falando de pecado que os outros veem. Eu estou falando de pecados que só você e eu sabemos que cometemos contra o nosso Deus. Eu não estou interessado no que os outros vão ver ou vão dizer. Eu não quero pecar contra o meu Senhor. Eu não quero desobedecê-lo por amor a Ele, mas e quando isso acontece, o pecado traz peso, ele traz tristeza no coração do regenerado. E não me diga que não é assim, porque se você não tem nenhuma tristeza quando você peca, você precisa rever a sua experiência de conversão. Nós vimos lá uma lista de manifestações de obras da carne. Quando você comete, você que professa Cristo, como é que você se sente? Se não houver arrependimento, há uma evidência de que não houve regeneração. Agora, muitas vezes nós nos desesperamos e nós não precisamos ficar no desespero. E aqui é a maravilha do Evangelho. Mesmo que eu tenha tido inúmeras derrotas, eu não preciso ficar prostrado por causa do que Cristo fez na cruz. 1 João capítulo 2, versos 1 e 2. Sempre recorre a esse texto. Pois é, porque ele está na Bíblia, a palavra de Deus, eu preciso dele sempre. Eu e vocês precisamos dele. Isso é consolo, isso não é pretexto para viver na prática do pecado. Isso é saber que Ele me perdoa, mesmo que eu peque contra Ele. 1 João capítulo 2, versos 1 e 2. E se a carne vencer, eu vou obedecer o que o Espírito Santo de Deus inspirou João para escrever. Meus filhinhos, eu escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. E eu e vocês que cremos em Cristo, nós sabemos que Ele não quer que nós pequemos. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício e o perdão de nossos pecados, e não somente dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo, de todos aqueles que, se chegarem a Ele, não importam quão pecadores tenham sido, e se arrependerem, Ele é a propiciação. Então, Ele está falando para nós, filhinhos, são aqueles que creram, mas Senhor, a carne, a minha propensão me venceu, eu cometi esse pecado, tem misericórdia. Eu tenho um advogado que é Cristo, e Ele me defende diante do Pai. Quantas vezes? Todas.
todas as vezes. Essa é a alegria que eu e vocês podemos. Eu não preciso, sim, eu vou me entristecer, eu vou clamar misericórdia, mas eu não preciso ficar prostrado, porque Cristo já tratou com todos eles naquela cruz. Mas além do perdão, nós precisamos nos lembrar, como Paulo nos exorta, nós temos uma nova identidade em Cristo. Ainda que eu cometa pecados, eu não sou mais um pecador, escravo do pecado, vendido sobre o pecado. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz, Romanos capítulo 6, versos 5 a 8. E aqui a importância da nossa compreensão da realidade espiritual da nossa união com Cristo. Olha como ele diz. E ele está fazendo uma afirmação para que nós possamos refletir nessa realidade e orar ao Senhor constantemente para que ela se manifeste na nossa vida. Ele diz assim: porque se fomos unidos com Ele, Cristo, na semelhança da sua morte, você foi unido com Cristo na semelhança da morte de Cristo, sim ou não? Sim, se você creu em Cristo. Se você o recebeu e se arrependeu, você foi unido com Ele, com Cristo lá naquela cruz. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E aqui o ponto, ainda que fale sim, que um dia nós receberemos corpos glorificados, o texto aqui não está falando somente disso. Ele está falando assim que agora que nós temos a vida de Cristo ressurreto, é possível viver a vida dele aqui. Ele pode manifestar a vida dele aqui, nessa realidade em nós. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Agora eu tenho a vida de Cristo, eu não sou mais escravo do pecado. Ele não está falando só da glorificação, ele está falando da vida agora. É possível, se nós andarmos nele, levarmos o morrer em comunhão, cheios do Espírito, é possível que ele nos conceda vitória sobre os nossos pecados na carne. Porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sim, na glória, sim, mas aqui também. Cristo é a nossa vida. Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo agora. Não sou eu mais quem vive, é Ele que vive em mim. Então é possível, sim, é possível. E é o nosso último ponto. Como eu posso vencer a carne? No início eu disse que a carne é o pior dos inimigos. Por quê? Nós vimos que o diabo é o orquestrador. Foi ele que primeiro cometeu o pecado contra Deus. E ele veio e com o seu sistema do mundo, ele influenciou Adão e Eva para pecarem. Mas Adão e Eva pecaram porque eles quiseram. Eles decidiram pecar. Eles decidiram se rebelar. Sim, foi por meio de Satanás, o nosso primeiro inimigo, que elaborou esse sistema mundano, que tentou Adão e Eva, lembra das três concupiscências, e os levou a pecar. Mas Adão e Eva pecaram porque eles quiseram. Eles foram responsáveis, por causa da carne, eles desobedeceram. Eu sou responsável pelos meus pecados. Ainda que eu possa ser tentado de forma exterior, eu sou responsável. Então, agora, e se eu levar o morrer de Cristo? Que poder tem Satanás e o mundo se a vida de Cristo está em mim? Que poder ele vai ter sobre mim se quanto mais eu andar na presença dele? Quanto mais eu andar em Cristo, que poder Satanás teve quando tentou Jesus? Nenhum poder. Se nós levarmos o morrer de Cristo, quanto mais isso for realidade, mais Ele, Cristo, vai nos conceder vitória sobre as tentações que nós temos em nossa carne. A vitória sobre a carne está na nossa união com Cristo. Porque quanto nós estamos unidos a Ele, é a vida dEle que se manifesta e não a nossa. E só há uma forma dessa união se manifestar, para que nós possamos vencer os pecados na carne, é um relacionamento íntimo e constante com Ele. Relacionamento não é religiosidade, não é prática.
Sim, vai se manifestar na nossa vida, nas práticas, mas é fruto de um relacionamento. Não são 10 passos, não são o que você faz, não. É uma comunhão, relacionamento íntimo, pessoal, que vai mudar a nossa vida. Colossenses capítulo 3, versos 1 a 3. Tá, então, e como é que esse relacionamento se dá? E aí eu tenho que trazer uma novidade aqui. Pelos meios que Deus estabeleceu, só esses são. Não tem como se dividir. Por que a gente insiste tanto na importância de estarmos juntos? Porque Deus estabeleceu que o relacionamento com Ele passa pela igreja. Eu sou crente, mas eu não quero saber da igreja. Então você precisa rever se você pode ser crente, os demônios são crentes. Não, eu quero Cristo, mas eu não quero a igreja. Então você está enganado na sua compreensão de como Deus pode capacitá-lo a vencer os seus pecados. Eu não quero ter tempo na palavra. Então você precisa rever, porque Deus estabeleceu a palavra dele para falar com você. Eu não quero orar, mas você precisa entender que você precisa falar com Ele. Tudo isso é reflexo de andar no relacionamento com Ele. Eu estou falando de termos muito práticos. Olha o que Paulo diz, Colossenses capítulo 3, versos 1 a 3. Portanto, lembra, nós morremos, mas agora nós temos uma nova vida. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, a ressurreição vai acontecer no futuro? Sim, mas nós já ressuscitamos com Ele, pela fé. Se isso é verdade, qual que vai ser a evidência? Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Do que ele está falando, as coisas do alto? Dos meios da graça. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Eu, Marco, estou lá na cruz, eu preciso estar lá. Por que eu peco? Porque eu quero sempre sair de lá. Agora, se eu levar esse morrer, se eu meditar na sua palavra, se eu utilizar os meios da graça, mais da vida de Cristo vai se manifestar em mim. E por consequência, quanto mais da vida de Cristo em mim, menos dos pecados na carne que o Marco comete. E aí a glória é para Ele. Aí eu não me vanglorio, porque é Ele quem faz. Olha os versos 4 e 5 do mesmo texto. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Mas isso é só na glória quando Ele vier. Não, olha o que ele está falando no seguinte verso. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Quando Cristo se manifestar, um dia nós vamos ter mais nenhum pecado. Mas é possível que agora a vida dele em vocês, pelo poder dele, você pode fazer morrer tudo que pertence à natureza carnal que nós temos. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância que é a idolatria, por meio da vida de Cristo em nós. É só, irmãos, pela nossa união com Cristo que nós vamos ter vidas vitoriosas sobre a nossa propensão para o pecado. É só esse é o meio que Deus estabeleceu em sua palavra. E por último, Gálatas 5:16. Irmãos, o que Paulo está falando aqui é a mesma coisa da nossa união com Cristo. É a mesma realidade. Fazer morrer a natureza terrena é o quê? Andem em espírito e jamais vocês vão satisfazer as concupiscências da carne. Quanto mais de Cristo, menos de vocês. Quanto mais de Cristo, menos da propensão para o pecado. É por isso que é um relacionamento. Nós somos chamados para um relacionamento com Deus. Sim, há práticas religiosas no sentido de que há mudança, sim, mas não são as práticas o fim em si mesmo. Nós somos chamados para um relacionamento. E a partir desse relacionamento que Ele, em sua graça, vai nos conceder vitória sobre a nossa propensão para o pecado. É da nossa união com Cristo. Ore ao Senhor sobre isso. Paulo diz assim: sabendo isso, que foi com Ele crucificado meu velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirva mais o pecado como escravo. Aí ele vai dizer: considerai-vos mortos. Ore, Senhor,
a tua palavra diz que eu morri, que foi com ele crucificado, é passado, isso é para mim. E a tua palavra diz que eu devo considerar. Então, Senhor, eu quero e eu considero, porque a tua palavra diz, manifesta essa realidade na minha vida. Quantas vezes eu devo orar isso? Eu devo orar isso para o resto da minha vida, para que a vida de Cristo se manifeste. Que o Senhor, em sua graça, faça isso, irmãos, no nosso meio, para a sua honra e glória, para a honra e glória dEle.